Cabeça de Sucesso, o mais divertido e desafiador programa de TV e videocast sobre negócios da nossa região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre estética, a arte de realçar a beleza e a autoestima. O mercado de harmonização facial está em expansão, impulsionada pela popularidade nas redes sociais e pela valorização da estética facial natural. Muitas pessoas estão optando por procedimento minimamente invasivo para melhorar a aparência sem recorrer à cirurgia plástica. E nesse mercado, gente, novas tecnologias e produtos estão sempre em lançamento e permitem um resultado cada vez mais preciso e natural. E aí, com o aumento da popularidade, também aumenta o número de profissionais querendo fazer harmonização e a gente tem que estar muito esperto com quem fazer e sempre procurar um especialista. E as especializações também vão aumentando nessa área e quem ganha com isso é a gente, o paciente. Em 2022, o Brasil realizou mais de 50 mil procedimentos de harmonização facial. O mercado mundial de procedimentos estéticos atingiu, em 2023, o valor de 633 bilhões. Falando em benefícios, em valores, a gente vai trazer uma boa notícia para vocês, que vocês já estão sabendo, mas a gente quer reforçar que as matrículas e rematrículas de 2025 do Colégio Sapiens já estão abertas e eles voltaram com aquele programa que todo mundo gosta, que chama Meu Amigo é Sapiens. O programa Meu Amigo é Sapiens oferece a oportunidade para que os atuais alunos do Sapiens incentivem outras famílias a matricularem os seus filhos na escola, recebendo benefícios financeiros ao concretizarem a matrícula para o ano letivo de 2025. E os convites não se restringem aos alunos da mesma série ou da mesma unidade. Os alunos podem apresentar convidados para qualquer série oferecida pelo Colégio Sapiens, desde que haja vaga disponível no programa Meu Amigo é Sapiens. Os descontos, então, são a partir de 10%. Se você já é aluno, fale com a coordenação da escola para fazer a sua indicação. E se ainda não é, essa é a sua oportunidade de ter um ensino de excelência em 2025. Acesse o QR Code que aparece aqui na nossa tela e fale com o Colégio Sapiens. E agora a nossa dica da Latina Eletrodoméstico. Quer economizar tempo no cuidado com as suas roupas? Conheça a secadora de roupas da Latina, que permite secar as roupas rapidamente, economizando tempo e deixando as suas roupas cheirosas. Principalmente nesses dias de chuva, dias mais úmidos, é muito mais vantagem, porque você já lava a sua roupa, já seca e já guarda. Além disso, a secadora se transforma em um aquecedor de ambiente, que ajuda a deixar os ambientes internos mais confortáveis e pode prevenir problemas como mofo e bolor para diminuir a umidade dos ambientes. E o que eu adoro nessa secadora é que tem como acessório os cabides. Então você coloca a roupa pendurada, aí ela muito mais fácil de passar, porque ela seca, né, sem amassar tanto, e ela ajuda aí a manter a peça na linha. E aí você pode também fazer sua compra na loja de fábrica agora da Latina. É só acessar, agendar a sua visita através do QR Code ou mais informações no latina.com.br. Latina, seu momento, nosso eletro. E por falar em casa, escolher os metais que irão compor os seus ambientes é importante diante da funcionalidade também do design. Afinal, o metal é um item que deve ser levado em conta na composição dos ambientes, como o banheiro, a cozinha e também o lavabo. E aí é importante escolher a torneira de acordo com o modelo de cuba que você escolheu. Caso a sua escolha seja aquela cuba de apoio, é necessário que a torneira seja o modelo de bica. Da água fica mais alto, né, para que tenha esse espaço entre a queda e o escoamento da cuba. Mas quando a cuba tem um deck, ou seja, um espaço certo, pode-se instalar as torneiras. E aí é muito recomendado que você utilize uma torneira de bica baixa, pois a área de lavagem é adequada. E aí, na Casa Ferro Acabamentos, você vai receber todas essas dicas que você encontra os produtos e com especialistas para te indicar o que é melhor para você e para sua obra, para o seu projeto. As melhores marcas com grandes variedades e ótimos preços. Então acesse lá no Instagram, @CasaFerroOficial, ou visite as lojas em Dois Córregos, Matão e também São Carlos. E agora chegou o momento de apresentar a nossa convidada. Eba, adoro! Nascida, Pri, em Patrocínio, Minas Gerais. Gostava de brincar de ser professora, de ser dentista, passava horas andando de patins. Casada com William, mãe de uns gêmeos, gente, de 2 anos, Arthur e Apolo. Ela é detalhista e exigente consigo mesma. É formada em farmácia pela Universidade de Uberaba.
e é pós-graduada em atenção farmacêutica e farmácia clínica e também em farmácia estética. Hoje atende em São Carlos, em São Paulo, e conta com uma agenda com mais de 3.000 pacientes. Ela é proprietária da clínica Sorella. Tem como propósito evidenciar a beleza da forma natural, elegante e autêntica. Nossa convidada é Letícia Hildebrand! Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Muito lisonjeada pelo convite. E vamos lá bater um bate-papo, conversar, falar um pouquinho mais da minha história. Obrigada, o prazer é nosso em te ter aqui. Obrigada. Vamos falar sobre patrocínio? Vamos. Interior de Minas? Sim. O patrocínio fica no Triângulo Mineiro de Minas, pertinho de Uberaba, Uberlândia. Quando eu vim para cá, todo mundo me perguntava por conta justamente do meu R, né? Do sotaque de mineirinho. Pertinho, exatamente. E eu tenho muito orgulho de lá, adoro a minha cidade. Morei lá até os 17 anos, meus pais ainda moram lá, meus pais, meus irmãos. E saí de lá para estudar. Quantos habitantes tem a cidade? 100 mil habitantes. Ah, não é tão pequenininha assim, não. Achei que era menorzinha. Ela não é tão pequena. Fica a 5 horas de distância daqui, então viajava demais, ainda mais quando conheci o William, meu marido, a gente rodava demais pra lá e pra cá. Mas a cidade grande perto lá é Uberaba? A Uberlândia cidade também? mais próxima, maior é Uberlândia. E Uberaba, fica muito pertinho, Uberaba e Uberlândia. Dá assim, umas 2 horas de distância e Uberlândia 1 hora de distância. E aí, por ser uma cidade menor, 100 mil habitantes, você teve uma infância que você pôde brincar na rua, pôde sair de casa? Muito. Ainda mais que há 35 anos atrás, né, era muito mais tranquilo e a cidade também era um pouco menor. E tinha a casa dos avós, né? Encontrava todos os primos. Então, foi uma infância muito gostosa, que é o que hoje eu tento proporcionar para os meus filhos, mas eu sei que é mais difícil. Hoje tá tudo mais, né? Inseguro, né? A gente deixar solto, mas assim, graças a Deus... Tudo mais tecnológico tudo também, mais tecnológico, mais difícil pra gente como mãe. Exato. Mas eu tive uma infância muito gostosa, com amizades que duram até hoje também. Minhas amigas de infância de lá de Patrocínio, a gente tem convivência até hoje, então é muito gostoso. Foi muito bom. Esses dias eu fiz um churrasco com um mineiro autêntico. E ele falou que é inadmissível fazer um churrasco sem ter pão de queijo. Foi a primeira vez que eu comi pão de queijo no churrasco e achei sensacional. Mas faz na churrasqueira? Ele levou pronto, eu não sei como ele fez. Ah, mas tá. eu achei a mistura do sabor ali incrível. Perfeito, com vinagrete então, você coloca... Não precisa comprar pão francês. Leva pão de queijo, mas ele tem que ser o mineiro, porque também, eu falo, pão de queijo de Minas é totalmente diferente do pão de queijo de São Paulo. A minha mãe, então, o pão de queijo dela é sensacional. Então, se um dia você comer o pão de queijo da minha mãe, você nunca mais vai querer Acho que comer a gente vai ter que outro pão de marcar esse queijo. café com a Letícia, só pra entender do que ela tá falando. Exatamente, aí marca um churrasco junto, porque já ela leva o pão de queijo pro churrasco. E uma curiosidade da sua infância, é verdade que você tinha um pouco de vergonha das suas sardas e de ser ruiva? Sim, é verdade. Eu sempre tive muita vergonha de ser ruiva, justamente por ser diferente, né? E a gente, quando é criança, normalmente a gente quer ser igual aos coleguinhas. E eu era alta e magra. Então, eu era ruiva, alta, magra, com sarda. O sonho da maioria das mulheres hoje em dia. Catarina Barbosa. Exatamente. E eu tinha vários apelidinhos, uns super fofinhos. Eu aqui contando meus apelidos, depois né, as pessoas vão começar a falar. Mas uns super fofinhos que era cenourinha. Tipo, tinha uma que era cabeça de fogo e outra que eu não gostava, que era ferrugem. Gente, eu odiava esse apelido. Então, assim, eu acho que por conta de algumas situações, a criança vai acabando gerando algo que deixa ela mais desconfortável. E eu queria muito tirar minhas sardinhas, não tomava sol. Graças a Deus, isso foi bom, não querer tomar sol já desde sempre. Que aparece bastante. Mais. Escurecia mais e parecia que uma se unia à outra. Eu falava que elas iam ficando juntas e parece que formava uma mancha completa no rosto. E aí eu procurava, pequena ainda eu lembro, de procurar na internet formas de tirar a sardinha. Ainda bem que não tive coragem de fazer nenhuma. E a minha mãe cuidou muito bem, na época, assim, com protetor solar, pra também não ir escurecendo mais. Mas eu tinha muita vergonha mesmo. E hoje vê tutorial de maquiagem que a pessoa compra o lápis pra fazer. Pra fazer sardinha, exatamente. Teve até um período, já não faz mais, mas o período que as pessoas tatuavam sardinha. E como que foi pra você, assim, em que momento você entendeu que não, isso não era um problema ser diferente, ter essas características? Olha, eu fui começar a entender isso um pouco melhor já na faculdade.
Porque na faculdade, ainda mais depois que eu saí da minha cidade, que fui estudar em Uberaba, eu estudava no período da manhã e à noite eu dava monitoria. Eu era monitora. Então, o período da manhã eu falava que era mais normal. As pessoas iam lá na universidade iam vestidas normal, de tênis, calça jeans normal. À noite, as pessoas iam muito bem arrumadas. Então, elas eram sempre muito mais diferentes à noite. Elas queriam ir maquiadas para a faculdade. E eu comecei a ver isso. Eu falei, gente, é tão bonito ser diferente, né? E as pessoas não me olhavam, assim, porque aí dá a sensação que as pessoas estão te olhando o tempo todo, né? Só porque você tem esse algo dentro, você acha que as pessoas estão olhando e nem sempre é assim. Eu falo isso muito para os meus pacientes hoje, que incomodam com alguma coisa. Eu falo, olha, você incomoda com isso, mas às vezes as pessoas nem estão vendo isso em você, então fica tranquila. E eu comecei a perceber isso, que em Uberaba, né, que é uma cidade maior, as pessoas andavam do jeito que queriam, se vestiam do jeito que queriam, iam para a faculdade super bem arrumadas, outras de chinela havaiana, e tava todo mundo junto, ninguém criticava ninguém, ninguém reparava ninguém. Eu falei, eu vou ficar tranquila aqui. Foi onde eu também comecei a me soltar um pouco mais, porque fui morar sozinha, né? Então já tinha que ter um pouco mais de responsabilidade. Enquanto a gente está na casa dos pais, a gente sempre tem ali o acolhimento, a mãe, o pai, os irmãos sempre faz tudo pra gente. Quando você sai de casa, você tem que começar a se virar sozinho. Então isso aí também foi tirando um pouco a minha timidez, porque isso também causava um pouco de timidez em mim, né? O fato de ser diferente. E aí eu acho que foi no período da faculdade mesmo que eu fui melhorando, assim. Hoje não ligo nem um pouco e torcia para os meus filhos ser ruivinhos também, igual a mamãe. E essa escolha da faculdade? Você sempre pensou em fazer farmácia? Desde criança? Passou pela sua cabeça? Porque eu li em algum lugar que elas stalkeando a sua vida. Sim. Eu li em algum lugar que você chegou a cursar administração também. Cursei. Como que foi essas escolhas? Quando eu era menor, eu sempre falava que eu ia ser dentista. Eu tinha vontade de ser dentista, eu vivia brincando com isso e tudo. Mas o meu avô, ele era farmacêutico e ele tinha meu pai tinha em casa alguns instrumentos que ele usava na farmácia. E quando eu descobri, eu comecei a ficar encantada e eu adorava ver isso. Mas assim, muito nova, né? Eu acho que com 17 anos, ainda mais naquela época, hoje tem mais informação, mas a gente era muito novo para tomar uma decisão e decidir com 17 anos o que fazer da vida, né? E isso foi uma parte, assim, a questão do meu avô, dessas coisas que a gente tinha em casa, que eu brincava, vivia brincando também, já me deu uma vontade, assim, de ser farmacêutica também, pensando também no orgulho que eu traria para o meu pai, pela profissão do meu avô, etc, tudo. E, coincidentemente, um amigo meu de escola começou a falar que ia fazer farmácia, já no 3º ano. E ele falou, Lê, e eu falei, eu também tenho vontade, tenho curiosidade. Ele falou, vamos conhecer uma farmácia, minha cidade é muito pequena, a gente foi numa farmácia de manipulação e pediu para entrar e conhecer. E eu adorei, achei muito extraordinário o fato da gente conseguir extrair o ativo da planta e formar um medicamento. Então, eu achei aquilo ali muito maravilhoso, sabe? E no 3º ano de escola, a minha escola fez uma excursão para Uberaba. Na Universidade de Uberaba, que foi onde eu estudei posteriormente. E lá a gente conheceu vários cursos, né? Eles fizeram justamente para isso, que era o período de vestibular e tudo. E eu conheci a farmácia industrial lá. E eu me encantei, porque eles levaram a gente nos laboratórios. E no início eu queria fazer, de fato, farmácia industrial para eu trabalhar na indústria. Só que depois, no fim, eu acabei optando por farmácia mesmo, justamente porque eu queria fazer a farmácia industrial. Cursei farmácia e no meio do currículo, né, da faculdade, eles passaram para a farmácia generalista. Mudou toda a grade curricular e aí deixou de ser focada na indústria e passou a abrir o leque, onde entrou farmácia clínica, no caso, para atendimento em laboratório também, sabe, laboratório de análises clínicas. Certo. Então, a partir daí começou a abrir um outro leque. Então, a gente que estava focado na indústria começou a conhecer uma outra área. No fim, eu formei em farmácia, terminei tudo, mas quando eu terminei a faculdade de farmácia, eu sempre quis ter algo para mim, né? Não queria só ficar como funcionária. Mas era difícil, no começo, recém-formada, né? Em outra cidade, a minha cidade era menor, então eu queria voar alto, né? Eu queria sair um relacionamento nessa nova cidade para decolar a carreira. Exato. E nesse período eu também já conheci o meu marido,
que era de outra cidade, que era daqui de São Carlos. Vocês Então se conheceram como? A gente se conheceu em Uberaba. Ele fez uma outra universidade, ele fez zootecnia na universidade lá em Uberaba chama também. FASU, onde ele estudou. E a gente se conheceu em festas mesmo de universidade. E aí eu tava dividida, porque quando eu formei em farmácia, eu não sabia se eu voltava para a cidade dos meus pais, se eu vinha para São Carlos, mas também recém-namoro, eu não queria vir tão rápido, decidi ir para Ribeirão. Foi aonde eu conheci em Ribeirão, a UNAERP, e onde eu comecei a cursar lá a pós-graduação de atenção farmacêutica e farmácia clínica. Que é uma novidade aqui para mim, né? Exatamente. E essa Atenção parte... farmacêutica. O que é atenção farmacêutica? A atenção farmacêutica e farmácia clínica é voltada para consultório farmacêutico. Naquela época ainda não tinha consultório farmacêutico nas próprias drogarias. Hoje já tem algumas grandes redes que possuem o consultório farmacêutico. Então, às vezes, o paciente chega passando mal com uma pressão alta, com algum desconforto, aí a gente pode aferir a pressão. Lógico que encaminha depois, posteriormente, para um hospital. A gente não faz automedicação nem nada disso, mas dê aquele primeiro atendimento de acolhimento, ver uma pressão, ver uma glicose e tudo mais. E também tinha a parte de consultoria farmacêutica, né? Então, como eu disse, eu não queria ficar muito fechadinha, trancada dentro de uma farmácia. Eu queria rodar, queria conhecer outros espaços, e aí eu queria estudar justamente para ter essa bagagem. No fim, para facilitar a história, eu acabei entrando na drogaria, que sempre, para quem é farmacêutico recém-formado, é o lugar mais fácil de você achar o primeiro emprego, né? Porque tem bastante e tinha bastante oportunidade em Ribeirão também. Então, eu fui para a drogaria. Na drogaria, em Ribeirão, eu fiquei 2 anos, que foi o período onde eu trabalhei e estudei, fiz essa pós-graduação. Quando eu estava de férias em Minas, isso foi em Ribeirão, fui para Minas, eu encontrei uma prima minha, que era do RH de uma grande rede de Minas, e me convidou para ir trabalhar nessa grande rede. E eu quis. De farmácia ainda? De farmácia também. E essa grande rede, ela também tinha manipulação. Lembra lá atrás que eu falei que eu era apaixonada por manipulação, que eu gostava bastante? E eu vi a oportunidade de morar de novo mais próximo da minha família, né, dos meus pais. E o meu namoro já estava mais firme, então eu tinha certeza que mesmo que eu voltasse um pouquinho mais para perto de Minas, dos meus pais, o meu namoro ainda ia continuar. Então, assim, eu fiz. E ele super me apoiou nessa época. E lá eu também tinha chance de crescer mais, assim, tanto que eu fui como farmacêutica, depois me tornei farmacêutica gerente. Quando eu me tornei farmacêutica gerente, eu quis fazer administração. Porque eu quis dar o melhor de mim. Eu falei, bom, já que eu estou administrando uma farmácia, lá nós tínhamos 35 funcionários, vendia uma média de 40 mil por mês. No final dava era uma rotatividade muito grande, então eu precisava ter uma bagagem melhor na parte administrativa e farmacêutica. Foi onde eu comecei a fazer administração. Mas não durou muito, porque era muito corrida a minha vida. Imagino. Era gerente e farmacêutica, então eram 2 responsabilidades muito grandes. E eu entrava na farmácia 8 da manhã, saía 8 da noite. E a faculdade começava às 7 da noite. Então, eu já tinha conversado com os professores, com a coordenação da universidade, falando, vou chegar todo dia atrasada. E eles super compreenderam, mas, assim, humanamente começou a ficar impossível. E aí eu tive que trancar a faculdade. E quando eu tranquei, olha só, a história vai uma coisa atrás da outra, né? Mas já tá acabando. Quando eu tranquei... tem bastante tempo de programa ainda, não pode acabar ainda, então tá bom, acho não, bom. a gente tem muitas perguntas pra fazer muito. também. Isso eu nem tomei café, né, gente? Eu só tomo café e que vai. Nossa, precisa ver a Priscila quando ela toma café, então. Perigosíssimo. Fala Acelera. demais. Eu falo, não dá. Eu tô curiosa pra saber quando que a parte estética chega na sua vida. Tá chegando. E aí eu gostava muito da parte de manipulação. E tive que cancelar, né, a parte de administração, a universidade de administração. E dentro da manipulação começou a chegar receitas de uma farmacêutica para manipular fórmulas da parte estética, fórmulas de hidratantes. Na época ela fazia até fórmulas com peelings, com ácidos. Eu falei, que isso? Cheguei até a ligar para ela, porque quando é assim, né, que a gente não sabe, ou tem alguma atualização em farmácia, né, legislação atualiza todos os dias.
Aí eu liguei. Aí ela falou assim: eu sou farmacêutica, eu tenho uma pós-graduação em farmácia estética, eu tenho autorização para fazer essas formulações e tal. E aí me veio isso na cabeça. Eu falei: gostei. Porque é algo que eu já me interessava, né? A parte de estética, a mulher sempre ela já tem um lado aflorado para isso. E era muito recente. Isso foi em 2014 para 2015. 2014, por aí. E a farmácia tinha começado essa parte de liberar esse leque da estética em 2013. Então ela logo fez, eu fui lá na clínica dela, conheci ela foi uma graça comigo, ela chama Jaqueline, não jamais vou esquecer. Antes Ela da nossa abriu vida, as né? portas para mim nessa época, e aí ela me apresentou a clínica, deixou eu ficar lá com ela um tempo, assim, nos períodos que eu tinha horários vagos, eu ia lá, conhecia, via ela atender paciente, e eu me encantei. Eu falei, bom, tá aí a porta que eu gostaria de abrir para ter o meu próprio negócio, né? Que é algo que eu gosto, tá dentro da farmácia ainda, eu não queria me desfazer da minha profissão também, que eu gostava muito, e era a oportunidade de eu ter o meu próprio negócio de fato. E foi onde eu comecei a fazer a pós-graduação em farmácia estética. E me tornei a farmacêutica esteta que sou hoje, e foi a partir disso, em 2015, que a gente começou nessa E área. aí você abriu um consultório na cidade que você estava? Então, como funcionou essa transição? E aí eu também queria mudar, voltar, vim para São Carlos, na verdade, né? Então eu e meu marido, na época, a gente namorava, mas já falava de noivar, de casar, a gente já tinha planos, né, assim, para o futuro. E aí era a oportunidade de eu ter o meu próprio negócio e trabalhar onde ele morasse, ou qualquer cidade, né? Porque daí você abre o seu próprio negócio, você trabalha onde você quiser. Não tinha nada muito preso, assim, muito fixo. Daí o que eu fiz? Eu comecei a fazer a pós-graduação e faltando. Era um ano de pós. Aí faltando uns 4 meses, em média, eu conversei com meu marido e a gente falou: ó, quando a pós terminar, estiver quase terminando, eu já mudo para São Carlos. Porque o que acontecia? Na pós, a cada módulo que a gente fazia, liberava a autorização para atuar. E aí, os primeiros módulos que não são injetáveis, né, que eram procedimentos mais tranquilos, mais fáceis e tudo mais, eu já comecei a fazer na cidade onde eu estava. Então, eu atendia eu trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, e depois das 8, lá na minha casa mesmo, vinha, né, minha irmã, minha mãe, aí começou a vir amigas, e a gente começou a fazer. A Jaqueline me liberou uns dias também, eu também ajudava ela lá na clínica dela, então começou a encaminhar, então eu fazia as duas coisas, a farmácia, que eu já trabalhava, mais a parte de estética. E eu falei pro meu marido, eu não posso fixar cliente aqui, porque senão depois eu vou ficar com dó de abandonar. Então eu preciso começar de fato, se for pra gente morar em São Carlos, pra eu poder tocar depois tudo aí. Como é que é esse começo? Porque você vem uma pessoa que ninguém conhece, numa cidade que as pessoas gostam de se conhecer, assim, vai no conhecido, na indicação de alguém. Como é que foi a chegada e montar uma clínica aqui? Isso, e aí em janeiro de 2017, quando eu já tinha terminado a pós, já estava começando esses atendimentos, eu me mudei para São Carlos. E aí, de fato, esse começo para mim, foi o mais desafiador, porque é uma cidade diferente, né? Na minha família, não tenho ninguém da minha família que mora aqui. Apesar de todo o apoio que eu tenho deles de longe, mas não tem eles aqui perto de mim. Tinha só o meu marido e a família dele. E também eu não conhecia absolutamente ninguém em nenhum lugar onde eu poderia atender. E eu não tinha condições na época de montar uma clínica sozinha e começar do zero totalmente sozinha. E aí eu lembro que eu cheguei aqui em janeiro e comecei a procurar. Quando foi em meados de março, abril, o doutor Bruno Parisa, que é muito amigo do meu marido, o William, conversando com ele, ele falou: eu tenho uma sala lá na minha clínica, que é outra pessoa que eu falo que é aquelas pessoas, né, que eu vou ser grata eternamente, porque foi ele também que abriu as portas do estabelecimento dele, ele e o pai dele, né, doutor João, para eu poder atender na salinha dos fundos lá, que era uma salinha que eles usavam de escritório, de guardar documentos e tudo. Eles disponibilizaram o espaço, liberaram tudo para eu poder começar a atender lá. Então, o espaço, em meados de março, abril, eu já tinha.
Faltava cliente. Bem simples, sabe? A gente tinha uma mesinha pequenininha, onde basicamente cabia só o meu notebook. Eu falo assim, eu gosto de falar disso, porque as pessoas hoje, às vezes, né, começam e querem começar já estouradas ou começar... né, já querendo muito grande. Eu falo, é tão bom você começar pequeno e ir crescendo, porque depois você olha a sua história lá atrás e sente orgulho, de fato, de tudo que você passou, de todas as coisas que você foi conquistando até chegar. Isso é muito bom. Então, eu tinha essa mesinha pequenininha, que cabia só o meu notebook, uma cadeira para minha paciente sentar. Minha maca ainda era aquelas macas retas, né, que não tinha inclinação nem nada disso. E lá eu atendia, fazia parte corporal, facial, de tudo. E aí, como que foi para eu começar a ter paciente, como você disse, né? Uma das portas de entrada foi o Instagram, lá atrás, que assim, também tava muito no começo. Eu ia falar, 10, 8 anos atrás. Eu acho que tava vindo, sei lá, eu acho que era Facebook, Orkut, alguma coisa disso, e já tava migrando pro Instagram, né? Eu acho que já era mais ou menos bem no começo. E a gente montou uma página no Instagram e começou a seguir várias pessoas, porque naquela época o Instagram deixava, né, a gente seguir várias... Sem te bloquear, né? Sem me bloquear, exatamente. E o meu marido me ajudou muito nessa parte de começar a seguir. Então, eu entrava no Instagram de pessoas conhecidas da cidade, a Taina, por exemplo, a minha cunhada, a Luciana, a gente entrava muito no da Nancy, então eu também tinha amizade com a Nancy, fui conhecendo as pessoas assim, né, aos pouquinhos. E a gente entrava e ia seguindo todo mundo, porque eram pessoas que moravam em São Carlos. Foi uma das alternativas. E Mas essa tática é porque daí as pessoas te seguiam de volta? Qual era o objetivo? Para as pessoas me verem assim, que eu tava seguindo elas, para poder ver que eu existia. Quem é essa pessoa que tava seguindo? As pessoas seguiam muito umas às outras. Hoje é mais difícil isso, né? Você analisa mais para ver quem que você vai seguir e tudo. Mas antes era muito mais genuíno, né? Você seguia todo mundo e todo mundo te seguia de volta. E também tinha a parte de patrocínio. Então, naquela época também, o Instagram, quando você patrocinava, ele bombava, ele jogava para todo mundo. Hoje tá mais difícil também. Então, tudo vai mudando. Então, graças a Deus, lá atrás tinha umas certas facilidades que nos ajudavam, né? E você entendeu que essa era uma estratégia poderosíssima. Exatamente. Eu entendi que o Instagram, que era uma rede que eu ia conseguir, pelo menos, fazer as pessoas me conhecerem. Falar, tô aqui, né? E... mas, assim, ainda assim é difícil, porque as pessoas, para confiarem no seu rosto, principalmente, a um injetável, né, uma toxina botulínica, um preenchimento com ácido hialurônico, é complicado e eu entendo, né? A gente precisa realmente trazer essa confiança. Então, o que eu fiz? Como eu entrei lá, né, em meados de abril, logo em maio era Dia das Mães. E aí eu comecei a anunciar que eu iria fazer limpeza de pele gratuita e avaliação gratuita. Então, você que marcasse a sua avaliação gratuita, ganhava uma limpeza de pele gratuita para você e para sua mãe. Então, minha agenda encheu de gente. Lotou, tinha uma agenda lotada do dia para noite, porque as pessoas queriam o quê? A limpeza de pele. Só que para fazer a limpeza de pele, tinha que fazer uma avaliação. E era tudo gratuito. E tá tudo bem, porque eu queria o quê? Queria que as pessoas me conhecessem. Então, tá tudo bem. Eu preferia não ganhar nada e eu fazia a limpeza de pele certinha, 2 horas, a estratégia da demonstração, né? Exato, Deixar mostrar grátis. Exato. A pessoa gostou, ela vai voltar. Exato. Então, é um investimento. E nessa hora, é a hora que eu tinha para eu conversar com o paciente, mostrar de onde eu vinha, o que eu fazia, a pessoa, né, cativar, ter aquela conexão e tudo mais. E foi a partir disso, do Instagram, de divulgação, patrocínio, etc., no Instagram. E essa parte de fazer avaliação gratuita, limpeza de pele gratuita na mãe, na filha, começou a aparecer pacientes que queriam fazer outros procedimentos. E aí começa de um indicar o outro? Exatamente. E aí veio muito assim, na questão também do sobrenome. Porque assim, a gente sabe que a cidade menor, né, as pessoas conhecem muitas pessoas através do sobrenome. Então também comecei a usar mais o sobrenome do meu marido, principalmente, para atrair a confiança das pessoas. Você é quem? É filha de quem? E tá tudo bem, não tinha problema nisso. Eu só queria que as pessoas confiassem em mim. E foi através disso, dessas 3 formas que eu encontrei na época de começar o meu trabalho. E de lá para cá,
eu tenho pacientes até hoje que estão comigo de 2017, estão comigo até hoje na clínica. Eu sou muito grata a isso e muito feliz. E quando você sai do Instituto Bariza, então, para montar a sua clínica? Então, no final de 2017, começou a ficar pequeno. Porque lá tinha mais ou menos 5x5, era uma salinha bem pequenininha. E eu precisava fazer umas adequações, porque quem trabalha com estética tem que ter um consultório que normalmente precisa ter uma ou duas pias, né? Normalmente a vigilância sanitária ela sempre exige algumas coisas que lá já não estava mais condizendo. Então, e eu também precisava. A minha agenda já estava começando assim, quem cuidava da minha agenda era eu e meu marido. Então, no final, foi muito rápido assim, o meu crescimento igual eu falei, de abril de 2017 para o finalzinho de 2017. Estava começando a vir muitos pacientes. E fora que nesse período eu fiz muitos cursos. Entre abril até final do ano, eu tinha feito em média uns 10 cursos. Então eu fazia muito curso, todo mês eu queria me atualizar e conhecer técnicas novas. E nesse período eu comecei a gostar mais da parte facial. Então tinha a questão das adequações da sala, o espaço já ficando pequeno pelo que eu precisava, e eu queria focar numa área, porque eu falo assim, a área da estética, ela é muito ampla, então, dificilmente a gente consegue ser 100% ou se dar 100% em tudo, então, normalmente a gente precisa focar em algumas áreas, e eu comecei a focar muito na área facial, na parte facial. E, coincidentemente, nessa época, minha clínica chamava Doutora Letícia. Minha clínica, assim, minha salinha chamava Doutora Letícia. Não tinha um nome específico. E aí, no final de 2017, início de 2018, a minha cunhada, Flávia, ela se formou em biomedicina. E aí, ela se interessava mais pela parte corporal. Então, foi unindo o quebra-cabeça ali, as pecinhas foram se encaixando. Exatamente. Eu já estava precisando e procurando um espaço maior para mim. Estava focando muito na parte facial e gostaria de ter alguém junto comigo focando na parte corporal. E foi bem na época onde a Flávia veio e falou, Lê, quero ir trabalhar junto com você. Falei, ótimo, já estou procurando um espaço maior. A gente sentou com o Bruno, eu e meu marido, conversamos com ele. Ele super compreendeu e foi muito generoso com a gente também nesse período. E logo no começo de 2018, do começo para o meio, assim, médio, eu não lembro o meio ao certo, a gente encontrou um espaço, que é hoje a nossa Sorella, fica lá no Medical Center. E começamos a montar a clínica. E aí veio a ideia do nome. Eu falei, eu não quero colocar o meu nome, né, doutora Letícia Debrandi, na clínica, porque a intenção desde sempre já era ter uma equipe multidisciplinar, ter outros profissionais trabalhando junto. Então, para não ficar focado só no meu nome, a gente pensou no nome para a clínica. E pesquisando, como eu contei pra vocês anteriormente, né? A hora que ela chegou, a primeira pergunta que a Pri fez foi, conta rápido, porque eu sou muito curiosa. Por que Sorella? Aí eu falei, Pri, guarda pra entrevista. Ela, não, eu sou muito curiosa. Sim, e veio a Sorella. A Sorella veio justamente porque a gente, ela é casada com o irmão do meu marido. E a família do meu marido tem descendência italiana. E a gente queria juntar isso, né? Um nome diferente. Agregando a questão da família ali, juntando mesmo. E pesquisando, a minha cunhada pesquisou lá irmãs em italiano. E apareceu Sorella. Falei, perfeito. Na hora que ela falou Sorella, eu falei, é esse o nome, gente. Amei. A escrita é muito bonita. A gente colocou com 2 L's, que é exatamente do jeito que escreve em italiano. E ficou aí a nossa clínica Sorella. Eu adorei o nome. Obrigada. Eu ia falar, é tão bonito quanto sonoro, né? Eu acho que foi muito no time certo, assim, porque 2017, 2018, 2019 tem um crescimento muito grande da busca pela essa melhora, né, na aparência do rosto. E eu tava vendo que no Google, durante a pandemia, aumentou em 540% a pesquisa sobre harmonização facial. Né? Você sentiu esse crescimento durante a pandemia, desse interesse das pessoas que... Será que foi por causa das reuniões? Eu fiz muita reunião online, que tava a nossa cara lá, né? Exatamente isso. Se vê a todo momento, né? É exatamente isso que eu ia falar. Foi justamente porque as pessoas na correria do dia a dia, elas não param muito para ficar se olhando no espelho e tudo mais.
Até não tem tanto, tem mulheres que sim, hoje aumentou bastante a questão do skincare, das pessoas se cuidarem e tudo mais, usar, né, produtos de qualidade, protetor solar, hidratante, lavar um rosto com um sabonete específico, mas antes não tinha muito isso, e a vida muito corrida, as pessoas não paravam muito para tentar quanto a isso. E antes disso, era tudo muito mais caro, né? Então as pessoas viam a parte de estética ou como futilidade, que hoje não é mais isso, a gente já sabe que não, mas via muito como futilidade, em alguns casos como preconceito, falar, não vou contar que eu faço botox, era muito assim, né? E achava caro também. Dos tempos para cá foram mudando, as coisas foram tudo evoluindo. E na época da pandemia começou a fechar tudo e as pessoas começaram a fazer muito home office. E home office com a câmera, né? Tinha que ligar e as pessoas ficavam muito assim, nessa posição, ou até mais abaixada, né? Dependendo da postura. Então começava a ver muito código, muito bigode chinês, sabe? Começava a perceber muito olheira, as pessoas Vamos muito traduzir para os preocupadas. homens que estão em casa. Bigode chinês é essa ruga aqui? Essa linha marcada, esse afundamento aqui na região aqui da lateral do sorriso. Então eu ficava percebendo isso, sabe? A questão Pé de galinha. Exato, eu ia falar as questões das ruguinhas, às vezes as pessoas vão conversar, elas não têm noção, né? É involuntário o movimento. Então elas não têm noção que está fazendo tanto movimento, tanta mímica facial. E aí elas começaram a observar isso justamente nas reuniões de câmera. Então, as pacientes começaram a chegar lá na clínica, uma atrás da outra, queixando que queria deixar a câmera desligada, porque não queria mais ver aquela olheira profunda, porque também tem muita questão, né, do estresse, do cansaço, que foi tudo o que aconteceu naquela época, as pessoas já não dormiam direito, tem questão genética também, mas foi muita coisa influenciada naquele período. E as pessoas chegavam falando, meu bigode chinês tá marcando demais, eu tô vendo isso no vídeo, eu não quero isso, não quero essa sombra. E de fato aumentou muito a busca por conta disso. E outra coisa que a gente vê é a questão da autoestima, né? Quando veio a pandemia e tudo, as pessoas ficaram muito na questão de depressão, né? Algumas perderam emprego, perderam familiares, então envolveu muita coisa a pandemia. E as pessoas passaram a olhar um pouco mais para si, com mais carinho, com mais cuidado, né? Você vê, o fato de qualquer lugar que ia passar algo para não ficar doente, que era algo assim, uma questão de saúde, de vida, de higiene e tudo mais, e as pessoas começaram a se olhar mais para elas mesmas. Eu acho que somado a isso veio todo o mercado também trazendo Sim. a importância da imagem pessoal. E aqui eu não tô falando de ser feio ou bonito. Sim. Mas de tá bem cuidado, né? A imagem pessoal hoje em dia, ela remete à credibilidade, tanto na sua questão de relação pessoal, né? Tanto relacionamentos qualquer que seja, né? Família, namoro, casamento, etc. Tudo, quanto relacionamentos profissionais também. A pessoa, não somente esteticamente, mas a gente percebe, a pessoa é um pouco mais arrumada, né? Bem vestida, ela acaba trazendo um pouco mais de credibilidade. Sai um passo à frente, né? Ela sai um passo à frente. A gente sabe que hoje isso influencia bastante. Então, foi tudo isso, foi juntando uma coisa a outra, questão da pandemia e tudo, que foi aumentando essa procura. Fora que começou a ter um aumento também na questão de profissionais na área, né? Foi liberando muitas profissões. Então, acaba que aumentando, expandindo a questão de profissionais, expande também o conhecimento, né? Expande também a curiosidade das pessoas em procurar, em saber e ver o que é. Tem mais gente postando, tem mais gente falando sobre o assunto. Então, acho que isso vai aumentando. Você tocou num ponto também. muito importante da história dos profissionais que têm realmente a liberação de trabalhar com isso, né? Sim. A gente vê muitos casos na internet, recentemente mortes, né? De pessoas sim. que não tinham diploma, tinham cursos online atendendo, né? Sim. Quem hoje tem liberação para fazer esses tratamentos? A gente vê a dermatologista, a gente vê dentistas especializados, as pessoas formadas em farmácia. Sim. Todas esses que você falou, biomédico, farmacêutico, enfermeiro, se eu não me engano, fisioterapeuta também, tá? É uma área muito grande da parte de saúde, né? Que hoje pode atuar na estética. Então, atualizada mesmo que eu sei, além de médicos, farmacêuticos, dentistas, biomédicos, enfermeiros e, se eu não me engano, fisioterapeutas também. Eu não tenho certeza de fisioterapeuta, mas acredito que E só para concluir esse assunto, eu sei que eu tô fazendo um monte de perguntas, tô te deixando falar hoje, né? Tô muito curiosa. Perdão, só para concluir, quais cuidados a gente tem que ter na hora de contratar esses profissionais?
Olha, eu falo assim, que quanto mais aumenta o mercado e quanto mais aumenta o número de profissionais, melhor para o paciente, porque esse profissional ele precisa se destacar no mercado e não se destacar só aparecendo, né? A gente fala que ele tem que se destacar mostrando a sua prova social, que é o seu trabalho mesmo, de fato. Então, assim, eu sempre oriento o seguinte: aqui em São Carlos mesmo, hoje também, graças a Deus, eu tenho várias amigas que fazem a mesma coisa que eu, e eu não considero como concorrente, jamais. Eu prefiro considerar como colegas de trabalho de fato, porque hoje ninguém está sozinho, ninguém trabalha sozinho. Então, você ter o apoio de alguém que trabalha na sua mesma área, a cidade é enorme, a gente tem que ter muitos profissionais realmente para atender todo mundo e tá tudo bem. Mas o que eu falo assim, que a pessoa tem que buscar de fato, é primeiro ter uma conexão com aquele profissional, porque é algo que envolve não só você, né, mas envolve também a sua família, o seu trabalho. Então, primeiramente tem que ter essa conexão. Segundo, você saber como que esse profissional trabalha, ter mesmo uma confiança, né, sobre os cursos, sobre as especialidades, o que o profissional ele faz mais, né, o que, igual eu falo, tem muitos profissionais que focam em algumas coisas. Então, lá na clínica, o meu foco hoje são os injetáveis. Então, tem profissional que foca em laser, tem profissional que foca na área corporal. Então, vai buscar alguém que é focado naquilo que você precisa, porque normalmente quem foca mais acaba se especializando mais, então tendo uma bagagem um pouco maior de conhecimento e tudo mais. Eu vejo hoje, assim, muitas meninas jovens já utilizando algumas coisas e fazendo alguns procedimentos, né? Sim. Acho que muito por conta da questão da rede social, dos Sim. filtros, né? Sim, Do sim. mundo perfeito, Sim, que sim. existe esse incentivo. Mas existe uma recomendação de idade para começar os cuidados? Olha, eu não falo muito questão de idade, eu falo muito da questão de necessidade mesmo, de fato, no sentido assim. Na clínica eu gosto de trabalhar muito o preventivo, porque toda vez que a gente trabalha o preventivo, a gente acaba usando menos produto e mantendo a naturalidade daquele paciente para que no futuro ele se mantenha ainda jovem, né, com uma pele bonita, uma pele saudável, mas de forma natural, sem perder as suas características. Então, quando a paciente chega, uma paciente muito jovem, mas ela já apresenta, vamos falar aqui o mais comum, né, que é a toxina botulínica, aí, conhecido como Botox. Mas quando ela já apresenta uma linha dinâmica, né, quando ela vai fazer uma expressão já marcando um pouco mais a testa, ou a carinha de brava, que é muito comum, eu oriento fazer, mesmo sendo uma paciente jovem, porque a gente está pensando no preventivo. É óbvio que se aparece uma paciente muito jovem, menor de idade, sempre acompanhada com os pais, sempre. Mas se é uma paciente jovem, mas que não tem basicamente nenhuma linha, a pele tá linda, tá perfeita, não tem muito o que fazer, a gente sempre orienta um tratamento assim, como uma limpeza de pele, uma hidratação, em alguns casos um bioestimulador, justamente só para manter aquilo ali. Então não é nem que a gente quer transformar a pessoa, fazer ela virar outra pessoa ou incentivar que ela faça algum procedimento. É mais só na questão do preventivo, se for o caso, tá? Mas se não, a gente acaba mesmo indicando o mais básico, né? O que é o skincare, em casa, fazendo uma hidratação boa, um uso de protetor solar, uma limpeza de pele com sabonete específico, então mais nessa questão. Mas de fato você falou a questão da rede social, né, das pessoas acabarem usando muito filtro e querer ser aquele filtro, Sim. né? Não é possível aquelas que sonham ser o filtro. Eu queria, gente. Depende do filtro. Ainda bem que o Instagram hoje está diminuindo muito isso, porque as pessoas começaram a ter uma visão muito distorcida delas mesmas, Tipo né? assim, o Paris pode, o resto... Pode. Eu parei só tiro os poros, aí tá ótimo, faça esse. Mas de fato não é legal, porque quando começa o exagero, eu falo que o exagero em nada é bom, né? Então, e os jovens hoje, eles por ficar muito, né, na internet, muito na parte de tecnologia, eles se fecham muito. Então, acaba que, eu percebo isso, né? Acaba que eles ficam se espelhando muito em pessoas que às vezes não são reais,
que tá lá na internet, mas tá mostrando só o lado bom, e não é só isso, né? Então, tem que ter muito esse cuidado com os pacientes que são mais jovens, tem que ter o cuidado com essa questão, por que você quer fazer? Quando é um procedimento, por exemplo, um paciente jovem, né, que é mais comum aparecer na clínica, com um labinho fininho, e querendo fazer um preenchimento labial, desde que também fique natural, sempre falo aqui que a minha linha ela vai muito pela naturalidade, que fica muito mais bonito, a gente faz. Ou uma rinomodelação, o paciente às vezes tem um ossinho mais saliente, a pontinha do nariz mais caidinha, quer tratar, quer fazer. A pontinha do nariz algo cai que dá com o pra tempo? fazer. Eu Porque vai perdendo sustentação. Você vai chegar lá, Priscilinha. Mas eu lá. senti isso recentemente, que a pontinha do nariz está baixando. Falei, gente, sabe que a gente envelhece até o nariz? Vai mudando tudo. A anatomia fisiológica nossa, ela vai mudando conforme os anos vão passando, é normal. Vai perdendo gordura, a musculatura vai mudando, o osso vai diminuindo, vão ter aí reabsorção óssea, então é muito comum, acontece. E o Botox é o preferido ainda das mulheres? Botox, preenchimento labial, bastante, muito. Mas o Botox eu falo assim que o Botox é vida, né? Você faz, é algo super simples. A única coisa que eu acho ruim do Botox é que passa rápido. Ele dura, a gente orienta o paciente aí em uma média de 4 meses, ele já começa a voltar gradativamente. Acho que tinha que durar um ano. Você toma uma injeção da pele. Aquelas para sempre. Já fica pra sempre. Mas é muito bom, é muito gratificante. Eu falo que essa área da estética é muito gratificante a reação do paciente quando volta no retorno ou quando faz um preenchimento. O preenchimento do resultado ele é praticamente imediato. Então, da pessoa se ver no espelho e ser ela mesma de uma forma melhorada. É o realçar a beleza. Que ela tinha uma queixa, ela viu que aquilo ali conseguiu reverter, né? E ela fica muito feliz, isso é gratificante demais. Falo que a melhor parte da estética é isso, ver o resultado. A gente vai te passar um desafio agora, que é escolher 3 peças de quebra-cabeça que estão sobre a mesa, 3 palavras que façam mais sentido para sua história até aqui. A gente vai dar uns recadinhos e a gente volta para saber a peça que você escolheu. Pode mexer, pode pegar, pode fazer bagunça. Tá bom. E a gente já volta para saber sua escolha. Tá bom. A gente vai falar sobre uma peça do guarda-roupa masculino. A Polo High Steel possui inúmeras qualidades e a maior delas, sem dúvida, é a sua versatilidade, pois você consegue usá-la em ambientes formais e informais, compondo um look moderno e ao mesmo tempo elegante, além de contar com a opção de polo manga curta e também manga longa. A Polo High Steel se diferencia pelo cuidado e controle realizado em todo o processo fabril, né? 100% verticalizada. A gente está falando que a loja High Steel faz parte do grupo High Steel, que cuida desde a plantação do algodão até a confecção das peças, o que garante, né, qualidade, durabilidade e acabamento impecáveis nas peças. As polos são fáceis de combinar com bermuda, jeans lavado, calça de sarja, calça social, blazer, jaqueta, entre outros. Visite a loja e conheça toda a variedade de looks em São Carlos, na Rua Episcopal, número 2200, ou no Instagram, @HighSteelSãoCarlosOficial. High Steel, a evolução do poder de se vestir bem. Agora, você que sempre assiste o Quebra-Cabeça de Sucesso, vamos lá que você vai saber responder a minha pergunta. Tô falando de uma fonte de energia versátil, eficiente e econômica que traz benefícios para as empresas e para os consumidores. Do que a gente está falando? Do GLP, o gás liquefeito de petróleo. Com alto poder de calor, aquece sem gastar muito. Seu custo costuma ser mais barato do que outros tipos de gás e do que energia elétrica. O GLP é uma das fontes de energia mais sustentáveis que existem. Isso porque a sua produção de dióxido de carbono é reduzida. Sua produção e queima são limpas e não poluem o solo e nem a água. É um combustível versátil, utilizado em casas, comércios, condomínios e nas indústrias. Dentro da empresa, ela pode ter diversas utilidades, potencializando as produções e fornecendo energia limpa. Para adquirir GLP de credibilidade e segurança, entre em contato com a Trasgás em São Carlos. Acesse o Instagram, @TrasgásSãoCarlos. E eu já ouvi muitas pessoas falarem que ficam encantadas ao degustar no churrasco um corte da Boutique da Carne Siltomac chamado Ponta do Peito. Eu já experimentei. O primeiro passo para essa receita de sucesso é você saber escolher a carne.
Verifique se as fibras estão bem visíveis e se há lascas de gordura entre elas. Acenda a churrasqueira e leve a carne à grelha próxima à brasa para selar, garantindo a suculência e o sabor defumado. E depois dessa carne já selada, você vai pegar um papel alumínio grande, colocar essa peça selada com a gordura para cima, temperar, fechar o papel alumínio e vai deixar na grelha da churrasqueira por umas 3 horas no fogo médio. E depois você vai contar pra gente. Depois você vai retirar da churrasqueira, desembrulhar com cuidado, né? Porque a gente não quer acidentes, e cortar em fatias finas contra a fibra para poder aproveitar o sabor e o churrasco. Então experimente esse e outros sabores na Boutique da Carne Sil Tomac, em São Carlos, na saída para Descalvado. Você também pode pedir pelo delivery, que atende todas as cidades da nossa região. Acesse @siltomaccarnes. Conseguiu escolher suas 3 peças? Consegui. Pedi pra você mostrar a primeira para aquela câmera ali e explicar o porquê. Ó, a primeira que eu escolhi, fé, porque... Pode descer? Pode. Fé, pra mim, é Deus em primeiro lugar. Não adianta. Se a gente não tiver Deus em primeiro lugar, nada flui, nada dá certo. É a nossa fé que faz a gente... A fé, de fato, remove montanhas. Faz a gente remover a nossa timidez, que eu falei lá atrás, né? O nosso medo de rejeição, né? Que quando eu falei de criança, a fé faz a gente ter determinação para ir atrás dos nossos sonhos. A gente sabe que se é algo que vem de Deus, que ele realmente ele é um propósito na nossa vida, que vai dar certo. Então, eu acho que move tudo na nossa vida quando a gente tem Deus em primeiro lugar e a gente consegue, com essa fé, alcançar nossos sonhos de fato. Eu acho que fica mais leve. Quando a gente crê, que a gente confia, a gente dorme, acorda e sabe que no dia de amanhã Deus vai prover e vai dar tudo certo. Porque acho que nos momentos de maiores dificuldades, né, a gente tem que ter essa força de saber, não, peraí, se ele tá mandando é porque eu dou conta, exatamente. eu vou atrás, entendi o recado, vou fazer, né? A gente Eu fala acho que muito dos sinais, né, das energias, da gente ter aquele feeling de saber, né, se é isso, se não é. E eu acho que Deus manda isso pra gente a todo momento, principalmente quando a gente crê, que a gente tem fé e a gente acredita. E é isso, eu acho que a vida se torna mais leve mesmo. Eu já fui também muito ansiosa, sou ainda muito ansiosa, a gente quero ver se o paciente ficou bem, nesse sentido, né, que a gente tá falando. Se o resultado deu certo, se ele gostou e tudo aquilo. Então, quando a gente vai crendo, né, que Deus é muito poderoso e que ele deu esse dom pra gente, se ele deu o dom pra gente é porque realmente é isso que é pra eu fazer, né? A gente trilhou um caminho pra chegar até aqui, porque realmente era esse o meu dom. Então, se é isso, pra isso que eu vim na Terra, eu falo, eu quero fazer, quero dar o meu melhor e através dele, em primeiro lugar, com toda certeza. E Deus manda situações e pessoas, né? Exato, às vezes você tá lá exato. conversando com ele, meu Deus, e agora? Aí ele manda alguém para falar alguma coisa para você. Eu falo, os sinais de Deus, esses sinais, eles vêm através, eu acredito muito, ele vem através de pessoas falando com você, ele vem através de livros que você lê, de alguma palavra, vem através da Bíblia. Então, hoje eu estudo muito mais essa parte, eu sinto que me conforta bastante entender um pouco mais sobre Fortalece, isso. né? Fortalece demais, sabe? Então, a gente sabendo que tem ele ali junto com a gente o tempo todo, nos dando discernimento, ele traz essas pessoas, né? Essas pessoas que vão fazendo a nossa vida se tornar mais leve, né? Isso é muito bom. Sem dúvida. E a segunda peça? A segunda peça é família. Essa daqui, família. Porque depois de Deus é a nossa família, não tem como. É ela que dá a base de tudo. A partir dos meus pais, meus irmãos, minha família. E aí, com meu marido hoje, com os meus filhos, a gente, quando tem a nossa família, a gente se desdobra muito mais. Então, hoje e mesmo gêmeos, então, deve ser mais ainda. Quando eu descobri que eu estava grávida, isso é um outro podcast, tá? Porque o dia que eu descobri que eu estava grávida, eu já fui muito feliz. Mas quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, eu descobri, só abrindo parênteses, eu descobri na sexta, fiquei extremamente feliz, minha perna tremia, eu tremia a perna o dia inteiro, muito feliz mesmo. No sábado, aquela euforia começou a diminuir um pouquinho. No domingo, eu fiquei arrasada. Falei, gente, como que eu vou fazer agora? Não, mas se Deus mandou, é a fé, é pra ser, vou dar conta. Crianças, enfim. Mas meu marido foi muito, por isso que eu falo família, né? A minha família, meu marido foram muito compreensivos. Falou, não, se Deus mandou, exatamente a fé,
vai dar certo, é para ser, e vem aí as nossas duas bênçãos, né, que é o Arthur e o Apolo, e são através deles, né, que eu tenho forças, através de Deus e da minha família, que eu tenho força todos os dias para levantar, para correr atrás, para não parar, sabe, querer sempre o melhor para eles, o melhor para mim, para eles, para justamente a gente conseguir sempre ter uma vida melhor, né? E dar uma vida melhor para eles. E nessa correria de acordar, ir lá e realizar, entra a sua terceira peça, que eu já vi que você escolheu ali. Propósito. Porque eu falo que se a gente tem propósitos na nossa vida, a gente vai fazer esses propósitos se cumprirem. Então, é como se fosse uma meta. Você fala, olha, a pessoa que não tem um propósito, que não tem uma meta, ela não tem um sentido na vida. Então, quando a gente decide que você quer ter algo na sua vida, você tem um propósito para isso e você quer trazer isso para sua vida e para a vida das outras pessoas, você não para até conseguir realizar esse propósito, alcançar esse propósito. Então, acho que é muito importante a gente ter metas, a gente ir atrás, estudar, procurar ter conexão. Acho que envolve tudo isso quase que tem aqui, né? Ter conexão com outras pessoas, atrair pessoas do bem, que vão trilhar o seu caminho e vai conseguir, no final, alcançar os seus sonhos, os seus propósitos, as suas metas. E é isso. E deve ter uma coisa muito legal no seu dia a dia, que é o entregar a felicidade para o seu paciente. Esse é o meu propósito, principalmente. É trazer a alegria, devolver a autoestima, a felicidade mesmo da pessoa, porque as pessoas hoje em dia, elas vão em busca da sua felicidade, nem sempre é de mostrar isso para os outros. Então, tem muitos pacientes que falam, olha, eu vim aqui porque eu não me sinto bem olhando no espelho. Então, a pessoa, ela quer trazer aquilo para ela, né? Em consequência, vai melhorar toda a questão familiar, social dela, de trabalho e tudo mais. Então, o meu propósito de levar e elevar a autoestima, a beleza, realçar o que a pessoa já tem de mais belo, deixar ela mais bonita e ver aquele sorriso, tá feito, alcancei, é isso. Ainda pra ver o brilho no olho, né? Só te agradecer que o nosso tempo está acabando. Obrigada, muito obrigada a vocês pelo convite, eu adorei. Foi muito bom o nosso bate-papo. Obrigada por dividir uma história inspiradora. Isso é legal ver, né? Construiu do zero e hoje atender mais de 3.000 pacientes. São Carlos, São Paulo. Graças a E Deus. você aí, gente? Vocês gostaram desse nosso bate-papo? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais. Lembra que toda quinta às 20h30 tem episódio inédito no YouTube, no Spotify e na TV Onix. O nosso @ é Quebra-Cabeça do Sucesso. E conversa com a gente pelas redes sociais, manda comentário, manda direct, manda messenger. Fala com a gente. Fala com a gente. O que vocês estão achando? O que vocês estão gostando? A gente recebe várias críticas construtivas que a gente tenta incorporar no programa, porque a gente quer fazer isso pra vocês, né? Esse é o nosso propósito. Que fique mais leve, mais divertido, para que vocês formem aí o quebra-cabeça de vocês. E a gente se vê, então, na próxima peça desse nosso quebra-cabeça.